Meus irmãos, de que maneira o Evangelho, ele transforma a forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos, com aquilo que é material, com a vida como um todo. De que maneira esse Evangelho toca a gente, de que maneira esse Evangelho transforma a gente. A gente precisa conversar sobre isso. Porque, principalmente depois que a gente sai de um tempo desse, como o carnaval, a gente percebe o quanto a gente precisa dessa visão do Evangelho sobre o que é o ser humano, como a gente deve se relacionar com coisas, pessoas e circunstâncias. Porque esse Evangelho, meus irmãos, a palavra de Deus, ela traz a gente a um equilíbrio, para a gente não se achar de mais, também não se achar de menos, no sentido de que a gente nem vai ser confiante demais, mas também não vai ser gente medíocre, nem a gente vai ser gente covarde, antes a gente vai ser corajoso, mas ao mesmo tempo simples e humilde, na presença de Deus. E conversar sobre isso, nesse tempo, é muito importante, porque num carnaval e fora dele, a gente vê gente de todas as idades, de todas as esferas sociais, de todos os cargos cometerem verdadeiras atrocidades. A gente vê um mundo perdido, porque simplesmente não sabe se relacionar, não conhece. E a gente vê cada coisa acontecer. Essa semana eu comecei a ler algumas notícias, e eu vi uma primeira notícia que eu fiquei boquiaberto. Um menino de 11 anos de idade ficou de castigo. E o castigo era o seguinte: o pai pegou os videogames dele, isso aconteceu nos Estados Unidos. O pai pegou os videogames dele, o computador dele, o menino tem 11 anos, e confiscou. O pai é policial. O menino acordou de noite, foi até o carro do pai, pegou a arma do pai e atirou no próprio pai. O tiro não matou o pai, porque o tiro pegou por aqui assim, imagine onde. Só que o pai, ele voou no filho, tomou a arma do filho, dominou o filho, e o filho disse assim: vai ter a parte 2 se você não me devolver aquilo que é meu, por direito. Ao mesmo tempo, eu li outra notícia de um vizinho que tomava internet emprestada do outro. Esse, por sua vez, desligou a internet, o Wi-Fi. O outro vizinho foi tomar satisfação, porque ele tinha tomado a internet. E o que aconteceu foi que esse vizinho esfaqueou o outro. Ele meio que, como a gente fala no popular, filava o sinal do Wi-Fi e achou ruim que o vizinho tirou o sinal e esfaqueou o outro. Esse outro vizinho seria avô. Assim, pouco tempo depois, não viu o neto nascer, porque cortou o sinal do Wi-Fi do seu vizinho. Um outro caso aconteceu, e essa semana a gente falou do Dia Internacional da Mulher, mas o marido assassinou a mulher, a facadas também, porque essa simplesmente negou a ele o direito sagrado ao controle remoto da televisão. Ele queria mudar de canal, ela disse que não, e ele foi lá e esfaqueou ela. E o repórter fez questão de dar um detalhe do filho, dizendo: você matou a minha mãe por conta disso. Sei que isso pode parecer página policial, talvez até mesmo um Siqueira Júnior falando aqui com vocês. Não é essa a pretensão, mas a gente precisa ver e perceber a que ponto o ser humano chega, porque não sabe se relacionar com pessoas, com coisas e com circunstâncias. A que ponto o ser humano chega quando ele acha que seu direito sagrado foi usurpado. Quando ele tem um desejo, esse desejo ele evolui até ele achar que aquilo é um direito dele e que isso é inalienável e que ninguém pode tirar isso dele, e ele vai lá e toma as providências cabíveis que ele acha. É bem provável que nenhum de nós aqui tenha matado ninguém ou tenha esfaqueado ninguém por conta de algo.
mas talvez seja necessário a gente abrir o nosso coração diante de Deus e pensar nas nossas ações e reações diante daquilo que a gente acha que é direito nosso e que de alguma forma é tirado da gente. É preciso a gente entender como essa humanidade está cansada disso, de correr atrás desses desejos, porque a humanidade inteira parece que pensa que uma vez que você se realiza, você vai encontrar essa tal de paz, essa tal de felicidade, essa tal de tranquilidade para a vida. Parece que é na realização dos desejos do coração que a humanidade projeta tudo aquilo que ela entende como sendo plenitude na existência. Só que a grande realidade que cada um de nós enxergamos é que o carnaval acaba, que os direitos eles se frustram, que os desejos eles não se realizam, que as pessoas estão cada vez mais cansadas e que a sensação que muita gente tem, isso espalhado em todo o mundo, é que a pessoa tem uma sensação de ser aquele hamster que fica na gaiolinha, correndo naquela roda e não chega a lugar nenhum, e a vida parece que ser um perpétuo estado de repetição, de busca, e sem nunca chegar a lugar nenhum. Por mais que a pessoa se esforce, nem paz, nem felicidade, nem alegria, nem contentamento. O que existe é ansiedade, preocupação. O que existe é somente um estado constante de palpitação, de taquicardia, de gente preocupada, de gente que perde o sono e não sabe o que faz mais da vida. Isso não é novidade na história da humanidade. A gente está lendo uma epístola que foi escrita há séculos atrás, e que Paulo tratava disso com aquele povo que tinha a pretensão, assim, um desejo no coração de ser diferente nesse mundo, que tinha a pretensão nessa vida de se parecer mais com Jesus Cristo, que encontrou algo de fato diferente. Só que uma coisa que a gente há de convir aqui, todos nós, é que parece que a gente encontra Jesus na vida da gente, e a gente se entrega a Jesus na vida da gente, só que ao mesmo tempo parece que tem uma carne, um coração, uma força, um negócio, uma tentação constante que puxa a gente para o outro lado, que faz a gente querer a vida velha. E aqui Paulo ele está falando com a igreja, e na verdade com cada um de nós, sobre essa luta constante enfrentada por nós, entre o Espírito e a carne, entre andar segundo o Espírito e andar segundo a carne, andar no Espírito, andar na carne. Claro que a gente precisa esclarecer algo de partida. Quando a Bíblia fala de carne, meus irmãos, a Bíblia não está falando no nosso corpo físico, naturalmente, dos seus músculos, da sua pele, dos tecidos do seu corpo. Não é disso que a Bíblia está falando de carne. Quando a Bíblia fala que o Espírito milita contra a carne aí é esse coração pecaminoso, esse desejo constante, a tentação que nós temos de pecar, de se afastar de Deus. E essa concupiscência que brota no coração, nesse coração pecaminoso, que representa um grande perigo para a gente. E Paulo diz assim: olha, você tem que andar no Espírito, todo crente tem que andar no Espírito, e se andar no Espírito, jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. E o que essa concupiscência é? Concupiscência a gente pode dizer assim que é um super desejo. No final das contas acaba sendo um ídolo que a gente em algum momento pode ter no nosso coração. Esse super desejo ele pode crescer no coração da gente a ponto de ser uma demanda urgente para cada um. E olha, deixa eu dizer isso para você. A gente normalmente deseja aquilo que é bom, às vezes aquilo que é necessário, relacionamentos, prazer na vida.
A gente procura assim uma forma de viver nessa vida de maneira que a gente tenha o mínimo de controle sobre a nossa existência. Afinal de contas, ninguém consegue viver uma ansiedade constante sem saber e nem tomar as rédeas da própria vida. A gente procura isso, só que muitas vezes isso sai do controle da gente e cresce, e a gente acha que são essas coisas aí que vão dar sentido à nossa existência. Isso se descontrola, porque toma proporções gigantescas no nosso coração, e a gente começa a idolatrar pessoas, a gente começa a idolatrar aquilo que é material, a gente começa a idolatrar aquilo que é conhecimento, que a gente acha que esse conhecimento vai dar a gente controle sobre a vida da gente. A gente começa a idolatrar uma série de coisas, e até certas superstições mesmo, que muita gente que inclusive é crente alimenta, e a gente não consegue viver sem esse negócio aí. E Paulo está dizendo assim: se você andar no Espírito, você abre mão daquilo que a carne traz para você como super desejo e idolatria. Se você andar no Espírito, você vai ser livre dessas coisas, mas tem que andar no Espírito. O problema é que a carne da gente, à medida que a gente vai meio que criando raiz no Evangelho, digamos assim, envelhecendo, criando tempo de igreja, ela vai se sofisticando, ela vai criando alguns meios, certa religiosidade que parece ser um cristianismo puro, ela vai criando desejos alternativos no coração e que são concorrentes a esse andar no Espírito, e sem a gente perceber, a gente saiu do caminho. O que é que a gente precisa saber então? A gente precisa saber o que é andar no Espírito primeiro. O que é andar no Espírito? A gente como crente normalmente cria muito jargão. Crente é profissional em criar jargão, e a gente, quando fala de andar no Espírito, que se tornou mais um jargão, a gente fala também de outras expressões correlatas, mas definir exatamente o que seria esse andar no Espírito a gente não sabe, e por a gente não saber, é exatamente por essa razão que a gente peca e que a gente sai do Espírito. E aí a gente fala assim: olha, andar no Espírito é estar em comunhão. O que é estar em comunhão? Andar no Espírito é você estar alimentado. O que é alimentado? É ser casa cheia. O que é ser casa cheia? De forma que a gente vai se alimentando de determinados conceitos que assim se predispõe a explicar tudo, mas que na verdade não esclarece nada. E a gente precisa saber o que é esse andar no Espírito, para a gente saber se de fato a gente tem andado nele. É preciso a gente compreender esse negócio aqui, para que a gente não crie um comportamento estereotipado. A gente crie jeito de crente, cacuete de crente, mas a gente não tem esse andar no Espírito. Então a gente precisa andar no Espírito. Basicamente a Bíblia fala de andar, e andar em termos gerais, a gente precisa compreender isso e ter muita atenção nesse negócio aqui. É o propósito ao qual você dedica a sua vida. Esse é o andar. É esse propósito que faz você tomar as decisões que você toma. É esse propósito que instala no seu coração as convicções que você tem para a sua vida. É esse propósito que é superior a você e que está instalado dentro de você, que compõe o seu ser mais íntimo, é o seu andar. Você anda nessa vida segundo o propósito que você estabeleceu para o seu coração. Esse é o andar. É isso que põe você em movimento. É a razão pela qual você trabalha, é a razão pela qual você estuda, é a razão pela qual você faz todas as coisas que você faz, é a razão pela qual você namora, é a razão pela qual você quer se casar, é a razão pela qual você quer se relacionar com as pessoas, é a forma como você se relaciona com as coisas. Esse propósito de vida, esse andar é que faz você fazer todas essas coisas. E essas forças, elas são capazes de gerar obediência na gente. Esse andar é muito forte.
A gente sempre vai obedecer a Ele, a despeito muitas vezes da nossa própria vontade, porque esse andar também vai fazer a gente ter reações. E às vezes reações que a gente até desconhece. Reações que a gente até se espanta da gente ter tido. Será como é que eu era capaz de fazer isso? E a gente é. Que gera na gente arrependimento depois. Mas isso está tão lá dentro da gente que a gente simplesmente reagiu e pronto. É esse propósito pelo qual a pessoa vive. É esse propósito que a pessoa declara em palavras e nas suas ações mais diversas. É esse andar. Preste atenção que pelo contexto que a gente leu, Paulo deixa claro que temos somente dois caminhos, dois propósitos de vida, dois caminhos por onde você vai andar, ou nós vamos andar. E esses caminhos são opostos entre si. Não dá para conciliar os dois. Não dá para caminhar um pouquinho na carne, um pouquinho no espírito. Não dá. Não dá para conciliar de maneira nenhuma, não dá para harmonizar, não dá para criar um jeitinho, não dá. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Todos dois, ambos demandam obediência irrestrita. Não tem como conciliar. Todos os dois, o espírito e a carne, têm vontade, têm gosto pessoal. O espírito ele glorifica e ele anseia adorar a Deus. A carne não. Aí a gente se volta agora para o Espírito, porque Paulo está dizendo para a gente que a gente deve andar no Espírito. Ok, andar é o propósito da minha vida, é o motivo pelo qual eu estou vivo, é a razão pela qual eu tomo as decisões que eu tomo, é como eu tomo as reações, é como eu lido com a vida e as coisas da vida. Mas e o Espírito? E esse andar no Espírito? Aí eu gosto tanto do que o Sproul ele fala num livro chamado O Mistério do Espírito Santo. E ele descreve o Espírito Santo da seguinte maneira: a Bíblia revela o Espírito Santo não como uma força abstrata, um poder ou uma coisa, mas como Ele. O Espírito Santo é uma pessoa, personalidade inclui inteligência, vontade e individualidade. Uma pessoa age por intenção, nenhuma força abstrata pode ter intenção de fazer qualquer coisa. Boas ou más intenções são limitadas aos poderes dos seres pessoais. Andar no Espírito é andar, seguir os propósitos da pessoa de Deus, que habita o nosso coração, que está com a gente e que está aqui. Esse é o convite de Deus para cada um de nós. Só que é essencial ressaltar que a intenção do Espírito Santo, meus irmãos, é sempre nos dirigir a Deus. Essa é a intenção do Espírito. E a intenção da carne, do nosso próprio coração pecaminoso, é nos afastar de Deus. É dar vazão a essa síndrome de Adão em pecado, essa síndrome de Caim em pecado, fugir, se afastar, se alienar de Deus, não querer. E o Espírito Santo é essa pessoa de Deus que habita o nosso coração, que tem a intenção de mostrar para a gente o amor de Deus, e em mostrando o amor de Deus para a gente reage a esse amor de Deus, amando a Deus de volta. É o Espírito Santo que faz isso. Então é sensato a gente admitir então que só consegue andar no Espírito aquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Aí você está andando no Espírito. Só anda no Espírito aquele que está disposto a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque esse Espírito Santo é que apresenta o amor de Deus a cada um de nós. E nós reagimos a Ele que nos amou primeiro. Isso vai redirecionar todos os nossos relacionamentos. Isso vai redirecionar a forma como nós lidamos com as coisas. Isso vai reposicionar a forma como nós encaramos e estamos na vida. Vai trazer tudo de volta para o seu devido lugar. Só que preste atenção na inteligência, na perspicácia desse mesmo Espírito Santo que
ele inspira Paulo a usar essa expressão, andar. Porque andar, meus irmãos, e amar a Deus sobre todas as coisas, demandam algumas coisas da gente. Renúncia, sair de um estado de repouso, às vezes até de torpor, de anestesia para as coisas de Deus. Demanda da gente sair de uma zona de conforto. Demanda a gente voltar, se esforçar. Demanda a gente perseverar. Amar a Deus sobre todas as coisas demanda a gente renunciar àquilo que a gente chama de vida. E para a gente esse esforço parece que é o esforço de caminhar uma maratona ou quilômetros e quilômetros. Quando a gente sai para caminhar, a gente sai arcando com o ônus de se machucar, de ser assaltado. Quando a gente sai para andar, a gente sai disposto a arcar com o ônus de levar chuva e de levar sol, de tropeçar, de encontrar pessoas que você talvez não queria encontrar. Mas de qualquer maneira você está andando, ou na direção da carne ou na direção do espírito. De alguma maneira você está sim fora de uma zona de conforto. De alguma maneira você está sim arcando com todas essas consequências e com todos os ônus que o ato de andar em si traz. Só que andar no Espírito significa que você não está só. Ele é o Paráclitos, como Jesus falou, Ele é o que anda do seu lado, é o seu amigo, Ele é o seu consolador, Ele não te deixa. Olha que coisa boa, presta atenção nisso, meu querido irmão, que o Espírito Santo que te ensina a amar a Deus, Ele não vai te abandonar em momento nenhum da sua vida. Faça sol, faça chuva, nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele vai estar lá com você, te acompanhando, te trazendo de volta, te avisando dos perigos do caminho. E é isso que Ele está fazendo agora, avisando a cada um de nós desses perigos no caminho. E essa quantidade de perigos é imensa, e são múltiplos. E esse Espírito Santo, apesar de no nosso coração ainda operar a queda, a carne, Ele não abandona a gente. E Ele vem conversar com a gente, porque Ele é o nosso amigo. Amigo se distorceu tanto hoje. Amigo é um clique numa rede social. Amigo é uma pessoa que só te elogia e te coloca para cima. Mas a palavra de Deus está mostrando aqui que amigo é aquele que incentiva. Mas amigo também é aquele que admoesta, que dá uma dura, que avisa e avisa e avisa. Mas amigo é aquele que, apesar de todas as nossas falhas e defeitos, Ele não larga a gente. Ele está com a gente ali o tempo todo. Espírito Santo de Deus é o seu amigo e Ele não vai lhe abandonar. Espírito Santo de Deus é Ele mesmo que está aqui fazendo essa conexão essencial entre o céu e a terra, e te mostrando um céu aberto, dizendo assim: a direção é essa, vamos para lá, eu sou teu amigo, eu sei mais do que tu, eu sou mais experiente, eu tenho mais sabedoria, eu tenho mais expertise, eu sei mais do que tu, muito, então vem comigo, para com esse negócio aí e volta. O Espírito Santo está com você, meu querido, para te chamar de volta. Espírito Santo está com você, meu querido, para avivar teu coração. Espírito Santo está com você, meu querido, para fazer você lembrar do primeiro amor. O Espírito Santo está com você, meu querido, para te convencer da verdade, da justiça e do juízo. Ele está com você porque Ele te ama. Ele está com você para te consolar. Porque talvez o seu coração está assim, pandareco.
está esmagado pela vida e circunstâncias. E o Espírito Santo está dizendo assim: deixa eu te ensinar a se relacionar com isso, porque o outro lado é muito ruim. E o que é que o Espírito Santo nos diz sobre a carne? Essa é a segunda coisa. Depois da gente saber o que é andar no Espírito, a gente tem que saber o que o Espírito nos diz sobre a carne, sobre o outro lado, e por que a gente não deve caminhar para o outro lado de jeito nenhum, porque é tão perigoso andar na carne. E olha, presta atenção nisso, que Paulo, quando escreve aqui, ele coloca em pé de igualdade o andar na carne e o estar sob a lei. Que coisa interessante, porque Paulo ele coloca os dois, assim como Jesus coloca os dois em pé de igualdade, naquela parábola do filho pródigo. Tem dois filhos. O mais velho, ele é aquela pessoa toda certinha, que não erra, que cumpre tudo, que faz tudo, que trabalha para o pai como se fosse um escravo. Ao mesmo tempo tem um filho mais novo. O filho mais novo é aquele que decidiu dar uma doida, e ele foi para o galo da madrugada. Mas ele foi para gastar tudo que o pai tinha. E ele foi assim para fazer as piores coisas, assim, para cometer os maiores despauterios, as maiores farras que ele podia cometer. E ele volta para a casa do pai querendo ser um escravo do pai. E o pai olha para um e para outro e diz assim: eu não quero escravo não, eu quero filho. Eu não quero ter relação, porque a relação de escravo ela é passageira, ela é de sangue, ela não passa. Está sob a lei, está sob a carne, consiste dos dois lados de estar sob uma escravidão terrível, uma por um lado de um legalismo, de uma religiosidade vazia, e a outra por outro lado, na busca por se satisfazer onde não existe, e as duas têm em comum, que as duas procuram plenitude onde não tem. Mas o que interessa aqui é a gente saber, nesse pé de igualdade todo, é que esses atos da carne sempre vão estar acompanhados das motivações da carne. A carne sempre vai tentar se satisfazer. A carne sempre vai dizer para você, todos os dias, que você não precisa de um Salvador, que você é autossuficiente, que você se garante sozinho, que você não precisa de Deus. Você vai ser assaltado por um desejo pecaminoso todos os dias de você criar para você mesmo seus próprios conceitos, seu próprio conceito de satisfação, seu próprio conceito de alegria, seu próprio conceito de realização pessoal, seu próprio conceito de paz interior, seu próprio conceito de como você deve se relacionar com a vida e as pessoas. A carne, ela acaba negando a graça da justiça transformadora de Deus e da salvação e da necessidade de um Messias, de um Salvador. É isso que a carne faz. E é por isso que Paulo ele acha isso tão perigoso, e ele fala inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e agora ele transmite isso para a gente. Cuidado. Cuidado com a arrogância, cuidado com a prepotência, cuidado com a autossuficiência, cuidado com essa pontinha de orgulho que está aí dentro, dizendo que a gente, através de uma religiosidade ou cumprindo determinados pré-requisitos, vai se salvar. Cuidado quando a carne tentar você de alguma forma, porque vai cair. A carne, ela entra de forma sorrateira na vida da gente. E esse desejo pecaminoso entra na vida da gente assim, de forma meio até que imperceptível. Se a gente baixar a guarda um pouquinho. Primeiro ele traz para você a desconfiança de que Deus te ama de verdade. Ele traz para você a seguir a sensação de solidão e de que você tem que se garantir nessa vida e sozinho. De que você tem que fazer tudo para proteger a sua própria vida e para se alegrar nessa vida. Por meio dessa autossalvação, por assim dizer. A gente vê então o que Timothy Keller fala num livro chamado Gálatas para você. Muito importante, muito bom esse livro. E ele diz que basicamente essas duas naturezas, tanto a do coração pecaminoso, o caminho da carne, como o caminho do Espírito Santo de Deus, essas duas naturezas são dois sistemas motivacionais semi-intactos que operam dentro do coração da gente.
Essa carne, ela está entregue aos seus próprios conceitos e aos seus próprios objetivos, meus irmãos. E como ela é vazia e autocentrada, ela se enche com qualquer coisa e transforma qualquer coisa num ídolo pessoal. E a sua vida passa a girar em torno dessa coisa que você acha. Seja do seu diploma acadêmico, seja do seu relacionamento com a sua família, seja a idolatria dos filhos, seja a idolatria da esposa ou do marido, seja a idolatria da própria teologia, que na verdade é uma idolatria do próprio ego, naquilo que a gente acha e confunde reputação com testemunho pessoal. Seja a idolatria do dinheiro, seja a idolatria do lazer e do prazer a qualquer custo. A carne, ela é vazia e ela é autocentrada. Ela se enche com qualquer coisa e a sua vida vai passar a girar em torno desse negócio aí. E o grande perigo disso é que quando tirarem isso de você, meu querido, não sobra nada de você. Você vai na depressão rápido, como tem acontecido com milhares de pessoas. Ô meu querido, se você está se sentindo provado numa área da sua vida hoje, Deus tem tirado algo de você, presta atenção nisso. Deus quer ensinar para você que esse algo, ou esse alguém que Ele está tirando de você, é para mostrar para você que nível de amor você tem a esse algo ou esse alguém, e que você consegue viver sem. E que na verdade talvez você precise dosar esse amor, porque o grande problema está exatamente aí, na dosagem das coisas. Alguém já falou com muita propriedade que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Isso é muito verdade, porque a carne, ela é diferente do espírito. A carne, ela faz essas coisas crescerem no nosso coração, a ponto da gente operar as obras da carne. Presta atenção nisso, meu querido, porque o espírito, ele dá fruto. A gente vai ver isso semana que vem, se Deus quiser, mas a carne tem obras. A carne te escraviza, ela faz você fazer coisas, ela te transforma numa pessoa ativista, e quando você faz essas coisas, você se torna moralmente responsável por aquilo que você faz, porque a sua vida está girando em torno desse algo, e você faz tudo para esse ídolo, e você faz de tudo, e faz numa velocidade cada vez maior, e você faz tudo numa intensidade cada vez maior, como se sua vida dependesse desse negócio aí. Então, a gente vê que a carne, ela escraviza a gente, ela torna a gente somente reativo às coisas que ela propõe. E há críticos, porque a gente não pode criticar nem a intensidade com a qual a gente vive aquele negócio ali. E a gente vê a intensidade dessas coisas nessas obras da carne. Nisso que a carne faz a gente operar. Nessas coisas que estão profundamente fora de lugar na vida dos cristãos. Então a gente vê que no versículo 19, a gente pode categorizar essas obras da carne de alguma maneira, de uma maneira que a gente compreenda isso. No versículo 19 ele fala de 3 formas como essa carne, ela distorce, ela torna assim, diabolicamente intensa a sexualidade humana. Perceba, meu querido, Deus, ele cria a sexualidade humana, não é uma coisa ruim, mas preste atenção nisso. A carne, ela fala 3 coisas, 3 obras que apontam para uma sexualidade adoecida pelo egoísmo da autossalvação. Primeiro, ela fala de imoralidade. Essa palavra aqui, imoralidade, remete à infidelidade. A infidelidade conjugal. Essa coisa que se torna tão comum nos casamentos de hoje e que está tão à mão através de pornografia, da internet, que está tão perto do coração de tanta gente, tantos homens e mulheres, e através dessa onda de liberação sexual,
E ao mesmo tempo dessa onda de igualdade de gênero, tanto um lado como o outro se vê no direito. E às vezes hoje isso se mascara, se camufla de sofisticação quando diz assim que se precisa dar uma movimentada num relacionamento. Mas a Bíblia condena isso, porque isso é um ato de imoralidade, de infidelidade, a partir de um coração egoísta. A palavra de Deus fala de impureza também, quando fala de sexualidade. Ao contrário dessa pureza e da castidade de uma sexualidade guiada pelo Espírito, que é essa libertinagem sexual da forma mais ampla, desde a violência sexual cometida contra o próprio corpo, até essa sexualidade escancarada que se vê no carnaval, por exemplo, que se vê em festinha, que muita gente hoje, muito pai, muita mãe tem medo de festa de aniversário quando um filho adolescente vai, porque acontece e pode acontecer de tudo, e de fato pode acontecer mesmo, de ambientes que eram para ser altamente inocentes, serem permeados assim de um escancarado de sexualidade terrível. A Bíblia também fala aqui de lascívia, que é exatamente esse descontrole da pessoa ser viciada nesse negócio, de cair a cada sugestão, de receber qualquer tipo de imagem, de receber qualquer tipo de programa, de correr atrás desse negócio aí, de ser viciado nesse troço, e da pessoa não conseguir se libertar. E aos poucos ela é convencida de que é isso mesmo, de que isso tudo é normal, e que isso é algo extremamente normal para todo mundo, porque não deveria ser para ela, porque simplesmente a palavra de Deus, o Espírito Santo está dizendo para você, não é normal, não está certo, não é assim, meu querido. Você tem que caminhar numa outra direção. Não é porque os seus hormônios estão à flor da pele que você tem que simplesmente perder o controle e achar que é normal por causa da idade. Não é. Quem é reativo aos próprios hormônios são os animais. Gente, não. Nós somos pessoas dotadas do Espírito Santo. Isso nos torna distintas. Porque nós vamos ver depois que o Espírito Santo nos dá esse negócio chamado domínio próprio. Então ele continua dizendo que existem duas palavras que categorizam uma religiosidade adoecida, que categorizam pessoas que acham que essa idolatria à religião vai levar a algum lugar. E essas duas palavras são a idolatria, que é se substituir Deus por qualquer coisa. Inclusive, a gente precisa pontuar algumas coisas, inclusive no meio cristão. Você pode, meu querido, às vezes idolatrar sua denominação, você pode idolatrar a doutrina, você pode idolatrar pastor, você pode idolatrar momentos de louvor, você pode idolatrar o seu ministério que você exerce na igreja, você pode idolatrar um pequeno grupo ao qual você vai, você pode idolatrar qualquer coisa no ambiente eclesiástico. Preste atenção nisso. Agora me diga uma coisa, um PG é ruim? Não, é uma bênção. Você amar o seu pastor é ruim? Não, é uma bênção. Você amar o seu grupo de louvor e orar por ele é ruim? É uma bênção. Você amar o seu ministério é ruim? É nada, é uma bênção. Quando a gente vai para acampamento e você vê adolescentes se convertendo lá, levantando a mão, menino que vem chorar, lhe abraçar, você vê que você está cansado, doente, vai dormir de madrugada, tem um monte de equipante que faz assim, ó, é verdade, Senhor, mas é uma bênção. Mas quando esse negócio cresce no nosso coração e se torna idolatria, meus irmãos, o problema está na dosagem. Tem cuidado, meu querido, tem cuidado, meu querido. Aí Paulo fala de feitiçaria. Feitiçaria, quando Paulo fala, preste atenção que esse detalhe é importante. Isso traz para a gente uma urgência dos nossos dias. Sabe que os rituais
de feitiçaria naquela época, eles iam desde da mistura de ervas até da prática de determinados sacrifícios, às vezes até de gente, mas sempre acompanhado de palavras cabalísticas, de palavras assim de rezas, digamos assim, que se repetiam e se repetiam. E as palavras que mais se repetiam era logo, logo, rápido, rápido. E hoje em dia a gente quer tudo assim, logo, logo, rápido, rápido. E a gente, às vezes, não está correndo atrás de nenhum tipo de feitiçaria, mas a gente está atrás de métodos, de maneiras, de formas. E tem um monte de gente crente que está atrás de uma espécie de superstição gospel, que diz assim: se eu orar ajoelhado, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu for à igreja, se eu botar um copo de água na televisão, se eu comprar tal artefato, Deus vai me dar a bênção e vai ser rápido. Vai atrás desse tipo de doutrina que de Deus não tem absolutamente nada, mas está atrás da urgência galopante das coisas da vida. No final das contas, essa religiosidade vazia mostra, sabe o que? Essas duas palavras conjugadas, elas ensinam para a gente algo, que a gente na verdade tem uma necessidade imensa de ter um mínimo de domínio e de controle sobre a vida da gente saber e conferir se a gente está indo no caminho certo mesmo. A gente quer só saber disso, mas à medida que a gente não se entrega a Deus e se entrega a essas coisas, a gente se torna gente vaidosa e ansiosa. E o mínimo sinal de ameaça a essa religiosidade vazia, a gente reage com assim uma severidade desmedida. Ao mesmo tempo, Paulo também fala de 8 palavras que indicam como a carne corrompe, corrói e destrói os relacionamentos. Como é que a gente lida então? E Paulo está falando e mostrando. Até aqui você percebeu que a proposta positiva desse texto, quando ele fala das obras e denuncia as obras da carne, ao mesmo tempo ele mostra os perigos da carne, e ao mesmo tempo ele mostra o que esse equilíbrio de Deus promove na gente. Um equilíbrio na vida sexual, um equilíbrio na nossa devoção a Deus, um equilíbrio nos nossos relacionamentos. Porque as obras da carne desequilibram, elas destroem, elas acabam com os relacionamentos. Ela fala de 4 palavras, ou 4, na verdade são 4 atitudes, ou 4 motivações destrutivas, que acabam com qualquer relacionamento. Primeira palavra é inimizade. A palavra lá, se a gente volta ao original, é sempre uma busca voltada para o eu. A pessoa se relaciona com as outras, mas ela se relaciona a partir do prazer próprio. O que é que essa pessoa tem para me oferecer? Não existe assim uma vontade de ser amigo, existe uma vontade de me valer de alguma coisa que a pessoa ofereça. Não existe graça, não existe mutualidade. Não. Existe a lei da vantagem, a lei do Gerson. Que vantagem eu vou levar se eu me relacionar com você? É um caráter marcado sempre por assim uma pontada, uma pitada de rancor e de hostilidade, de um relacionamento frágil. À medida que eu não ver vantagem, aí o relacionamento acaba, ou o casamento acaba, porque ele ou ela não satisfaz as minhas vontades, os meus desejos, porque eu não suporto, eu não aguento mais isso ou aquilo. É inimizade. É inimizade. Um relacionamento, outra obra da carne que pode marcar o relacionamento é a porfia, que é esse ser contencioso, meu irmão. Essa vontade de brigar. Gente que está disposta a qualquer momento a entrar em qualquer briga. Essa inveja que está por trás da vontade de brigar. Essa pessoa que vive se comparando. Sabe, gente que é extremamente melindrosa, sensível demais, que não aguenta ouvir nada, e no momento que ela ouve qualquer coisa, automaticamente ela se compara, ela joga uma verdade, uma acusação na cara do outro, e no momento em que ela faz isso, ela irrompe em briga. Próxima obra da carne é o ciúme. Perceba que todas essas obras, elas são correlatas, elas caminham juntas, né?
E gente ciumenta aqui no original é gente que tem o ego faminto. É gente que precisa de gente perto. É gente que não abre mão. E assim, deixa eu dar um exemplo prático. Sabe quando o filho casa e a mãe tem um ciúme tremendo do filho e ela passa a ser uma inimiga ferrenha da nora? Será que está tratando o meu filhinho direito? Porque na verdade esse filho existia para satisfazer ela. E quando está se afastando, e quando ela vê esse filho fazendo outra pessoa feliz e o filho bem longe dela, aí ela se dói demais. Isso é um exemplo. Mas a gente pode procurar esse negócio no coração da gente e talvez perceber em amizades. E a gente vê esse ciúme que procura no outro autoafirmação, um bem-querer para si. É sempre uma coisa egoísta a obra da carne. Próxima obra é a ira, que é exatamente gente que está cada vez mais comum, que explode de raiva por qualquer coisa, tem um rompante de ira, que está bem, mas pode mudar a qualquer momento. É gente intempestiva, que simplesmente porque não sabe ouvir um não, que as coisas não saíram como ela estava querendo, que ela simplesmente se enraivece, se enfurece, procura um culpado e procura destruir aquele culpado. Quando a mão vai no volante, vai na buzina, assim que o sinal abre, é quando cadeias de ira vão se perpetrando através de gerações em torcidas organizadas, e a pessoa passa a não questionar mais se a ira dela é pertinente ou não, ela só passa a irar-se, como Jonas. Deus perguntava para Jonas assim: Jonas, a tua ira é pertinente, é cabível, é coerente? Aí ele dizia sim, mas não tinha nenhuma razão lógica para Jonas odiar. Mas ele simplesmente está virado. E a gente vê tanta gente que hoje vê que o seu direito é maior do que o dos outros, e se acha no direito e no dever, inclusive, de se irar e de reclamar, e de botar a boca no trombone, e de explodir, de falar mal, e de fofocar. E muitas vezes, quando se é crente, se coloca assim, muitas camadas de bondade, e diz assim: eu estou falando, mas eu acho que eu não estou errado não. Eu estou errado, irmão? Eu estou errado de estar falando, irmão? Olha, e coloca aquele negócio ali, e a situação ganha uma dimensão que não precisava ganhar, simplesmente porque o desejo daquela pessoa não foi contemplado. Essas 4 obras da carne, elas têm desdobramentos, meus irmãos. Esses desdobramentos, eles são severos e eles são ruins. Presta atenção que o Espírito Santo está falando com a gente nessa noite, porque esses desdobramentos consistem agora numa intensidade de queda aqui tremenda. Primeiro passo é a discórdia. É quando há uma divisão entre as pessoas. Gente que um dia caminhou junto e bem, agora não consegue mais se dar. O segundo passo é a dissensão. É quando aquela pessoa deixa de ser assim indiferente para mim, para a gente realmente dizer que não gosta dela. Há um partidarismo inflamado aqui, e ele é permanente, viu? É um partidarismo que veio para ficar, muitas vezes mascarado assim de uma distância saudável, dizendo assim: não, ele lá e eu cá, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas existe uma raiva, um rancor, um negócio que está ali dentro, e que está assim, fermentando e apodrecendo durante muitos anos. Próximo passo de intensidade é a facção, que é aquele partidarismo que agora se julga melhor por ter criado os seus próprios conceitos e princípios. Acha que o seu partido, e ele começa a arrebanhar pessoas para perto de si, que ele é melhor do que o outro.
e começa a tratar o outro com mais frieza e mais julgamento a cada dia que passa, e começa a criar queixa e trazer pessoas para dentro desse ambiente de queixa e arrebanhar pessoas que sejam partidárias e correligionárias. Nesse sentido, a pessoa não está mais atrás de amigos, ela está atrás de cúmplices e de partidários que incentivem ela nesse partidarismo. E de dizer assim: está vendo que eu sou a vítima? Está vendo que eu sou injustiçado? O partidarista sempre se acha melhor. O partidarista, mesmo sem ele perceber, está puxando sardinha para o lado dele. Em algum momento ele pode até ter um grau de razão, mas essa razão ela é hipervalorizada. E ele se vitimiza e se autocomisera o máximo que ele puder. O último passo desse negócio, nessa criação de facção, é a inveja. Ele se tornou um inimigo tão ferrenho, tão contumaz, que a inveja começa a permear o coração dele, e qualquer vitória que o outro tem, fere ele, e qualquer tristeza que o outro tem, alegra ele. E por mais difícil que isso seja de admitir, muitas vezes a gente torce para o que o pior aconteça com o outro, porque isso é uma autoafirmação gigante para a gente. E se o outro ganha alguma coisa, aí a gente diz: mas ele não merecia, eu faria muito melhor. Isso foi peixada, como se dizia antigamente. Isso foi um arrumadinho, dali não sai coisa boa não. Sempre uma desconfiança. E isso tudo cansa. A busca pelo prazer sexual a cada instante cansa. A busca por uma religiosidade vazia cansa. A busca por relacionamentos que se predispõem a ser contenciosos, a gerir-se a si próprios, cansa. A gente buscar prazer nos nossos próprios termos cansa. E esse é o último ponto. Duas palavras descrevem esse vício no prazer: é bebedice e é glutonaria. Tempo daqui de Paulo, essas coisas representavam o prazer máximo, a festa, a abundância. Quanta gente no mundo está buscando autorrealização nisso, na abundância. E quanta gente, quanto mais tem, mais infeliz é, mais medo tem de perder o que se conquistou. Quanta gente acha que fornecendo aquilo que é material para o filho, vai tornar o filho mais tranquilo, e está vendo a cada dia que passa, o filho mais ansioso, dando menos valor àquilo que ele tem, sendo mais entediado, sendo mais depressivo em casa. Quanta gente tem assistindo isso, está assistindo esse negócio? Meus irmãos, a busca pelo prazer, conforme a carne diz, cansa. Será que o grande cansaço do nosso coração não é porque a gente está buscando essas coisas, não? Será que o grande cansaço no seu relacionamento é a queixa que você tem da sua esposa ou do seu marido? Não tem sido a luta por uma satisfação e um prazer que você acha que você tem direito? Será que essas coisas todas não estão tirando assim a sua alegria de viver, não? Essa sua briga com esse seu parente, há tantos anos, tem gerado alguma coisa boa no seu coração de fato? Tem trazido alguma leveza para você? Posso te fazer um convite? O convite do Espírito Santo é bom, é sempre coisa boa. Não está na hora de você sair desse negócio aí, não. Não está na hora de se libertar disso, não. Perceba que Paulo diz assim: ande no Espírito, e você jamais vai satisfazer essas coisas. Ande no Espírito. Ame a Deus sobre todas as coisas, e Deus vai ensinar você
abrir mão de todas essas coisas. Porque enquanto a gente não amar a Deus sobre todas as coisas, a gente vai amar essas coisas, inclusive as brigas. A gente vai amar a autoafirmação. A gente vai amar o alto prazer. A gente vai amar qualquer coisa, menos a Deus. Mas se você amar a Deus sobre todas as coisas, meu querido, você vai se libertar. Eu posso, pastor, amar a Deus sobre todas as coisas? Posso, Letinho? Pode, claro que pode. Preste atenção na mesa que você tem na sua frente, meu querido. Deus amou você primeiro. E sabe como Ele manifesta esse amor? No ambiente de comunhão, no ambiente de intimidade, de amizade, no ambiente em que o próprio Messias olha para os discípulos dele e a cada um de nós e diz assim: eu tenho chamado vocês de amigos. E ocasião essa onde o próprio Messias fala da vinda desse Espírito Santo. É possível se libertar dessas coisas, sim, porque é possível ter vida autêntica e verdadeira com o nosso Deus. É possível, sim. É possível reatar, é possível refazer. O mundo vai tentar convencer você que não é possível. Mas a palavra de Deus diz: é possível sim. Andar no Espírito, se arrepender, amar a Deus sobre todas as coisas. Convite de Deus para o seu coração. A pergunta última é se você quer. Porque se você quiser, você já virou de lado. Agora você tem que querer de todo o coração. Porque a palavra de Deus diz exatamente isso: me buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Deus, Ele buscou a gente de todo o coração. Ele quis a gente de todo o coração. E Ele espera que a gente queira Ele de todo o coração. Eu gostaria de convidar os presbíteros para virem aqui, para a gente trazer à memória esse sacramento divino que mostra o sacrifício do Messias, do nosso Jesus, que quis a gente de todo o coração. E que nessa mesa de comunhão diz assim: tomai e comei, tomai e bebei. E ao mesmo tempo Ele está dizendo assim: ande no Espírito. Me ame de todo o coração, e você não vai se arrepender de ter me amado de todo o coração. É tempo, meus queridos, da gente dizer não às obras da carne. É tempo, meus amados, da gente se libertar desses pesos, dessas coisas ruins que tentam trancafiar a gente, porque Cristo te criou para a liberdade. Cristo te criou para a vida verdadeira. E a vida verdadeira que a gente tem é essa, a que Ele proporciona a gente através do seu sacrifício. Então eu quero convidar você, que foi batizado, que está em comunhão com Deus e de repente não é nem daqui da igreja, mas está em comunhão com a sua igreja, a participar da mesa de Deus. Meu querido, se nessa noite você se sentiu tocado e você diz assim: eu quero amar esse Deus sobre todas as coisas, eu nunca amei, eu quero te convidar a entregar o seu coração a Deus. E talvez seja tempo para você que nunca se batizou, para se batizar, fazer um tempo de caminhada, entender o que é batismo, entender o que é esse andar no Espírito, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois se batizar e fazer sua profissão de fé. Esse é o caminho de Deus para a vida da gente, e é bênção. Vamos participar da mesa do Senhor?